seguida pelo Império Romano na religião oficial do Estado Romano. É quando ela se transforma em religião católica. Nesse momento, a Igreja de Roma era só mais uma igrejinha, dentre as muitas igrejas que existiam, e como o Império Romano perseguia o cristianismo, a Igreja de Roma vivia escondida nas catacumbas. O bispo de Roma, se é que tinha, nem conhecido era. Mas, quando o cristianismo se transformou na religião católica, a Igreja de Roma passou a ser disputadíssima. E assim chegamos ao ano 360 depois de Cristo, quando dois bispos disputam a eleição para ser o bispo da Igreja de Roma. Ursino e Dámaso ficam disputando entre si. Seguidores de Ursino matavam seguidores de Dámaso. Seguidores de Dámaso matavam seguidores de Ursino. Até que Dámaso disse: Ursino, vamos parar com isso. Vamos fazer o seguinte. Sábado que vem, e sábado que está inventando sou eu, tá, pessoal? Às 14 horas da tarde, também invenção minha. Vamos nos reunir na igreja tal, você chega primeiro com os seus seguidores, depois eu chego e lá a gente vai chegar num acordo, é o sino, tranquilo. Sábado às 14 horas, o sino entrou na igreja com seus seguidores e a turma de damas estava escondida, fechou as portas com travas de madeira para que ninguém saísse da igreja e a turma de damas tocou fogo. E Dámaso foi eleito, então, óbvio, o bispo da Igreja de Roma. Mas Dámaso queria muito mais. Esse homem é considerado santo. É incrível, a história humana é realmente fantástica. Então Dámaso, querendo resolver de uma vez por toda a guerra entre as igrejas que existiam, qual a igreja mais cheirosa, mais bonita, as que tinham os livros verdadeiros sobre Jesus, Dámaso tem uma ideia genial. Ele percebeu que um homem chamado Jerônimo, que era padre, que vivia em Alexandria, era o maior polemista da época, ou seja, a cabeça mais brilhante da época. Ele era respeitado por todas as igrejas. Aí ele chamou: Jerônimo, como você é respeitado por todos, forma uma equipe de padres intelectualizados e saia recolhendo em todas essas igrejas todos os escritos que existem. Tragam esses escritos aqui para Roma e aqui nós iremos organizar um livro único que distribuiremos para todas as igrejas. E assim a Igreja de Roma exercerá supremacia sobre as demais. E Jerônimo fez isso. E é por isso que Dámaso, historicamente, foi considerado o primeiro Papa, porque a partir de então não existia Vaticano em Papa. Surgiu a partir disso aí. Então Jerônimo, com toda a boa vontade do mundo, é importante que se frise, reuniu esses livros todos. Existiam mais de 4.000 evangelhos. Só que 150 anos antes dessa data, o bispo de Lyon, chamado Irineu, que já não tinha mais saco para resolver as questiúnculas entre as muitas seitas cristãs, um belo dia, de saco cheio, pegou esses 4.000 evangelhos, estudou, transformou em 80 e disse: quer saber de uma coisa? Do mesmo modo que um ser humano, para poder organizar planejar a sua trajetória, a sua caminhada ao longo da vida, só precisa dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, a igreja também só vai precisar de 4 evangelhos e ponto. E aí surgiu, com Irineu, a noção do evangelho quadrangular. Marcos, Mateus, Lucas e João. Jerônimo, um século e meio depois disso, tomou dessa ideia de Irineu, e ele compôs esse livro que nós conhecemos como sendo hoje a versão Vulgata, ou seja, a versão latina da Bíblia, composta por 73 livros, sendo 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Os 46 livros do Antigo Testamento são 18 proféticos, 16 históricos, 7 sapienciais e os 5 primeiros livros da Torá judaica.
Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. E foi aqui que o livro de Enoque foi para as cucuias. E outros livros maravilhosos também foram. Por quê? Porque Jerônimo não tinha muito tempo, e os judeus, quando haviam sido dominados no ano 300 a.C. pela descendência de Alexandre Magno, em Alexandria, ao longo do século III a.C., os escritos que existiam dos judeus estavam em hebraico e em aramaico. Então, os judeus, agora dominados pela cultura grega, para preservar a cultura do seu povo, traduzem esses documentos em hebraico e aramaico para o grego, e surge a versão chamada Septuaginta, ou Septuagésima, que era exatamente esses livros da antiguidade traduzidos para o grego. Então Jerônimo tomou dessa Septuaginta, tirou um outro livro e transformou isso no Antigo Testamento. O Novo Testamento ele tomou da ideia de Irineu, tomou das 21 epístolas principais de Paulo, juntou os 4 evangelhos e acrescentou mais 2 livros, o Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. Então foi assim que esses 27 livros passaram a ser canonicamente aceitos, e todos aqueles outros evangelhos foram considerados apócrifos, ou seja, de autenticidade não comprovada. Jerônimo fez isso com a melhor das intenções, porque existia muito evangelho sem futuro mesmo. Evangelhos que eram produzidos pela contra-informação do Império Romano, que queriam distorcer as notícias sobre Jesus na época que o cristianismo ainda era perseguido pelo Império Romano. Então foi assim. É essa a explicação histórica para essa questão. A complicação é tanta que Damaso, quando conseguiu isso, pensou, agora toda a Igreja Católica, todas as igrejas da Igreja Católica seguirão esse livro, ou seja, a versão latina, porque Jerônimo apenas traduziu para o latim todos esses livros que existiam em grego, hebraico e aramaico, já que agora era a religião oficial do Estado Romano, então os livros tinham que estar escritos em latim. A Vulgata que hoje nós temos é exatamente essa tradução de Jerônimo. Mas a confusão foi tanta que essa versão Vulgata só foi, de fato, oficialmente aceita pela Igreja 1000 anos depois, no segundo concílio de Trento. Foi quando finalmente todas as igrejas aceitaram essa versão produzida por Jerônimo. Ok? Agradecer vocês e passar por elas para encerrar. Eu queria renovar o meu agradecimento carinhoso e fraterno ao Rogério Freitas por ter aceitado novamente esse convite e ter trazido suas palavras carinhosas para todos nós. E especialmente agradecer o carinho da presença de vocês que nos prestigiaram no dia de hoje, e gostaria muito de poder contar com a presença de vocês novamente nos próximos eventos. Muito obrigado. Uma boa semana.